Senhor, fala conosco, fala comigo, Jesus. Nós pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos irmão, Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres nessa noite por estar aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Renato, nosso amigo. Deus continue abençoando o grupo de varões, em nome de Jesus Cristo. Estou feliz de estar aqui com a minha família, minha esposa, meu filho. Sempre estamos juntos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Trago a saudação do meu pastor Adelso, para esta igreja, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com um hino. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. É um hino bem conhecido, irmão. Todos podem louvar, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chora a terra, nem ela cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz mesmo atribulado. Ainda o teu nome eu louvarei assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Mesmo que não haja ovelha no curral, em sobre a terra, sobre o meio mar, louvarei teu nome na paz ou na guerra. Louvarei teu nome enquanto viver, E mesmo quando aqui desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor se encerra. Eu louvarei ao Senhor
Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero ver poder. caminhando eu vou. Você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou. Nós abra sua Bíblia no tema. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo número 2. Eu vou ler aqui desde o versículo 5. Glória a Deus. Eita, o som está perfeito, hein, Vasco? Só na paz, levanta a mão e dá glória aí. Eita, glória a Jesus. Quem achou que eu achei? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Se assente, glorificando o nome do Senhor.
Jesus Cristo. Meus irmãos, esta passagem bíblica é uma passagem muito, aleluia, profunda e poderosa. Nós vemos, meus irmãos, Paulo falando da humildade cristã, e ele usa, meus irmãos, um exemplo claro e digno de honra e de glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos, meus irmãos, que o tema fala acerca da exaltação do nosso Senhor. Fala, meus queridos, da sua glorificação. Mas sabemos, meus queridos, que antes da glorificação do Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós vemos que o nosso Senhor, ele teve que passar por algumas coisas que foram necessárias. Nós vemos que Jesus, como foi dito aqui, antes de nós pregarmos, antecedendo o nosso irmão, que ele foi prometido desde lá do Gênesis, desde a queda do homem. Jesus, ele foi prometido, dizendo que ele era quem viria para esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos que desde o Velho Testamento, Jesus, ele foi prometido, foi, meus irmãos, pregado por muitos homens, profetas de Deus daquele tempo. E nós vemos, meus queridos, que, aleluia, Moisés também falou de Cristo, falando-se, meus irmãos, quando ele levantou a serpente no deserto, dizendo que Deus levantaria um grande profeta semelhante a ele. Mas Jesus, meus irmãos, é maior do que profeta. Jesus é maior, meu querido, do que sacerdote. Ele é a divindade eterna. Ele é aquele que esteve, meu irmão, na criação, em todas as coisas. Nós vemos também, meus queridos, que aqui, se nós ficarmos falando de todos que prometeram acerca de Jesus, nós passaria a noite inteira. Vemos também que o profeta Isaías profetizou no capítulo de número 7, dizendo, aleluia, que eis que a virgem, ela concederá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O tempo, meus irmãos, se passou, e nós vemos que Jesus, meu querido, quando o anjo, aleluia, Gabriel aparece para Zacarias, e Zacarias, meus irmãos, recebe a mensagem que viria que iria preparar o caminho do Senhor. Quando o anjo, meus irmãos, visita, aleluia, Zacarias, também visita Maria, e quando ele aparece para Maria, ele diz, Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque certamente tu foi escolhida para gerar o Salvador. Maria até questionou, dizendo que não conhecia varão nenhum, estava prometida por José, mas de certo o anjo disse, aleluia, eu sou Gabriel, e ele disse, aleluia, certamente que a virtude do Altíssimo, ela te cobrirá, e tu vais gerar, aleluia, um filho, e ele será gerado pelo Espírito Santo. Irmãos, aleluia, isso só entende quem, meu irmão, crê de verdade em Deus, crê de verdade nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que o tempo passou, Jesus nasceu, e foi, meus irmãos, desde o ventre de Maria. Pode ver que a perseguição foi grande contra a vida tanto dela como de José, como também da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que no nascimento de Jesus, quando José foi para se alistar, e quando, meus irmãos, ele está em Belém, pode ver que em todos os lugares aonde bateram na porta para encontrar uma hospedagem, para nascer o Salvador,
todas as hospedagens estavam lotadas, nenhum lugar tinha espaço para Maria dar a luz ao Salvador. Aonde batia dizia: está lotado, aqui não tem lugar. Batia em outro lugar dizendo: aqui tem lugar para o Salvador nascer. Não tem como, está tudo fechado. Mas não tem problema, meu querido, isso não foi impedimento para que ele nascesse. Mesmo que os homens fecharam a porta para ele nascer, meu querido, Deus mesmo assim cumpriu a sua promessa. E ele nasceu, meu querido, foi colocado numa manjedoura. E é o que nós vemos hoje, meus irmãos. Você bate nas portas das pessoas, aleluia, para que elas abram, para que Jesus nasce, e eles dizem: não, aqui não tem lugar para Jesus. Mas eu dou glória a Deus que quando Jesus bateu na sua porta, você abriu a porta e disse: pode entrar. Aqui a salvação pode nascer, pode crescer, pode gerar. E você está aqui porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Deixa eu ver quem abriu a porta para ele nascer dentro. Ele nasceu na tua casa, ele nasceu na tua vida, ele nasceu na tua família, meu filho. E eu digo uma coisa: feliz é aquele que abriu as portas para o Salvador nascer. Pode ver, meus irmãos, que quando Jesus nasceu, os judeus não vieram para o glorificar. Não tem problema, mas Deus disse para os anjos: desça lá e glorifique o meu filho, porque se eles não querem adorar, aleluia, o céu está em festa, porque a salvação nasceu. Aleluia. Os anjos apareceram para os pastores dizendo: olha, vai para Belém, porque nasceu o rei dos judeus, o Salvador nasceu. E os pastores vieram para poder glorificar e exaltar o seu nome. Pode ver que quando o tempo se passou-se também, 3 magos do Oriente vieram render louvores ao nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Esses magos vieram para exaltar o nome do Senhor. Pode ver que o nascimento deles, Satanás ficou furioso. Pode ver, meu querido, que o diabo viu que ali estava chegando o tempo da derrota dele. Ele seria derrotado. E de certo, quando Jesus nasce e aqueles moços vieram para adorar Deus, os 3 magos, meus irmãos, eles trazendo para ele ouro, incenso e mirra. O texto é bem claro dizendo que eles abriram o seu tesouro para Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, quem recebeu o Salvador, ele não tem medo de chegar aqui e abrir os seus tesouros para Cristo. Não fique com a porta fechada em nome de Jesus Cristo. Eu me alegrei aqui nesta noite porque eu vi pessoas adorando, exaltando, glorificando o nome de Jesus. Tem lugares aí que você vai pregar, irmão, e você vê o povo, só Deus para ter misericórdia. Não cai nada dentro da igreja, é uma geladeira pura. E por que isso tem acontecido? É porque eles não vêm adorar Jesus de verdade. Vem para passear, vem para mostrar o sapato, vem para mostrar a roupa, só vem para fazer volume. Mas quem é adorador, quando ele chega na presença de Jesus, ele abre o seu tesouro e diz: Senhor, tudo que é meu eu te dou, e está aqui nos seus pés. Se tudo que você tem é dele, meu filho, e não tenha vergonha nesta noite, se prostra diante dele mesmo, glorifique o nome dele mesmo. Se for possível, meu querido, rasga o teu coração, derrama as lágrimas que tem para derramar, porque tem pessoa, meus irmãos, que chora diante da fazenda, chora diante, meu querido, do jornal, mas não chora mais na presença de Jesus Cristo de Nazaré. E eu digo uma coisa para ti: se ele é o teu Salvador, meu filho, aonde está a tua adoração? Aqui foi cantado, os anjos cantam santo, aleluia, o céu adora dizendo santo. E quem é você para não chegar aqui, abrir a tua boca para glorificar a ele, dizendo: santo é o Senhor dos exércitos.
Você pode ver que a fúria, quando eles vieram os magos para adorar, eles disseram: não viemos adorar o príncipe, mas viemos adorar o rei. Porque Jesus, irmão, todo filho de rei nasce príncipe, mas ele já nasceu sendo rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Pode ver que Herodes tentou matar eles, mas quem vem adorar Jesus, irmão, Deus quebra o laço, Deus corta a lança, Deus muda até o caminho, porque eles vieram adorar Jesus e Herodes queria matar aqueles magos, mas como eles abriram o seu tesouro para Cristo, Jesus Cristo, meu querido, também livrou eles. Eu quero profetizar nesta noite: você veio aqui para adorar Deus e o diabo está furioso com a tua vida. Sabe por quê? Porque esta hora você estaria no pagode, estaria no forró, estaria no bar enchendo a cara para lá de Bagdá, mas Jesus entrou, mudou a tua história, te deu nova vestimenta, escreveu o teu nome no livro da vida e te trouxe aqui no centro da presença dele. E Deus manda dizer: não tenha medo, glorifique o meu nome, porque enquanto você está adorando, eu estou desfazendo as obras do diabo nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto você está na presença dele adorando, meu filho, ele estava projetando, mas Deus, como ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele manda lhe dizer: estou eu preparando um caminho novo para ti, e tu vai voltar adorando e sabendo quem é Deus de verdade na tua vida. Se você acredita, glorifique o nome dele nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pode ver, meus irmãos, que quando isso acontece, Jesus teve que se esconder no Egito, Jesus teve que ficar escondido. As ofertas que aqueles magos trouxeram deu para sustentar ao Senhor no tempo em que ele ficou escondido. Mas, meu irmão, a salvação não dá para se esconder, porque, meu querido, Herodes morre, e quando Herodes morre, a Bíblia diz: sabe o que o Senhor diz? José, volte de volta, aleluia, porque aquele que queria matar o menino já não está mais vivo, ele morreu e está morto. José volta, meu querido, e a Bíblia diz que ele habita na cidade de Nazaré. Jesus, ele cresce, e por de certo não fala do seu crescimento, o que é que ele fez, só diz, meus irmãos, que quando ele estava com 12 anos de idade, eles vieram para Jerusalém para adorar, aleluia, para servir ao Senhor, como era costume dos judeus, vir, meus queridos, e participar, meus irmãos, da festa da Páscoa. Era 7 dias, Jesus está no templo, José e Maria esquecem Jesus, e Jesus fica no meio dos doutores, os doutores sentados e ouvindo o meigo Jesus com 12 anos, dando uma lição para eles, ensinando os vernáculos santos. Alguém pode até dizer, não está no texto bíblico, quem é esse menino? Da onde ele vem? Da onde é tanta sabedoria? Porque Lucas diz que ele crescia tanto em conhecimento, em graça e em poder diante da presença do Todo-Poderoso. Você pode ver, meus irmãos, que daí em diante só aparece Jesus quando ele já está adulto, na idade de 30 anos de idade. Ele aparece quando João está batizando no Rio Jordão. João batiza, aleluia, dizendo: raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? E João está batizando um e outro, mas de repente, entre os que João está batizando, ele encontra aquele que é o glorioso, aleluia, dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele diz: eu necessitava ser batizado por ti, mas ele diz: João, faça
aquilo que está escrito para que se cumpra. Quando João batiza ele, que ele se levanta, a porta do céu se abre, o Espírito desce numa forma de uma pomba corpórica sobre Jesus Cristo, e o texto é bem claro dizendo, sabe o que? Que uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em qual minha alma se compraz. Jesus, meu querido, para se cumprir a sua humanidade, para se cumprir, meu querido, o querer de Deus, é revestido no Espírito Santo. E você pode ver que antes da exaltação de Cristo, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. A tentação veio na vida de Jesus Cristo quando ele está nos 40 dias de jejuando e orando e tendo particular com Deus. Meus queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que ele quer encarar o deserto vazio, quer encarar, meu querido, o deserto de uma forma normal, mas se encha do Espírito Santo. Ó tempo difícil em que nós estamos vivendo, em que as pessoas não têm mais força para nada. Deus não quer só a manifestação dele aqui no congresso, não. Deus quer que todos os dias nós estejamos cheios da presença dele. Quer, meu querido, vencer o deserto, e o diabo se encha do Espírito Santo, meu filho. Tem pessoas, meus irmãos, que diz: mas pastor, como é que eu faço para me encher do Espírito? Primeiro é orando, segundo, meu querido, é sendo fiel a Deus, porque o diabo hoje tem lançado tantos pratos para derrubar o servo de Deus. Primeiro, ele diz: transforma a pedra em pão, aleluia, a comida. O dinheiro tem tirado as pessoas da presença de Deus. Não tem tempo mais para ler, não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para buscar a presença de Deus. Se veste bem, tem uma roupa bonita, tem uma casa no condomínio todo luxuosa, carro zero, mas vazio da presença do Todo-Poderoso. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer isto, irmão. Jesus deixou uma igreja cheia do Espírito, com dons espirituais, e eu digo para ti: aonde estão esses dons? Aonde estão as ferramentas? Aonde está, meu querido, esse ornamento que Jesus deixou para a igreja? Hoje pode ver que parece que é o diabo que está prevalecendo, mas como um homem de Deus que eu vim aqui para trazer algo da parte do Senhor, Deus manda lhe dizer: se encha nesta noite. Não aceite sair vazio daqui da igreja, mas se encha nesta noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu só saio daqui com a tua presença. Faça como Moisés: eu só saio daqui quando o vaso estiver derramando, transbordando, aí que eu sairei daqui. Porque eu quero dizer uma coisa, irmão, Deus manda dizer aqui no meio desta igreja, Ele está aqui para reavivar crente dentro deste lugar. E eu quero profetizar, meu querido, até o final deste ano será algo diferente de Deus aqui dentro desta igreja, para a vida de servo e de serva. Se você crê, vai adorando o nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Maior é a presença de Deus sobre a tua vida do que aquele que está vindo contra ti, meu querido. Deus está dizendo: use a palavra, porque Jesus usou a palavra para vencer o diabo. Quando ele vir para tentar te atentar, para te tirar da presença de Deus, Deus está dizendo: abra a tua boca, não fique de boca fechada, não fica dizendo como galinha de Angola: estou fraco, não. Use a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espada e autoridade para dissipar todo o espírito das trevas, diz o Senhor nesta noite. Na última tentação que Jesus é lançado no templo, e depois em cima, pode ver que o diabo diz: para quê? Aleluia, nas minhas palavras, morrer. Prostra-te diante de mim e te darei todo este reino. Olha que infeliz, irmão, não construiu nada e quer dar aquilo que não é dele. Se prostre diante de mim e me adora, que eu te darei tudo isso. E não tem acontecido isso? É o diabo dizendo: muda de lado.
Vem para o meu lado porque vai ficar melhor. Não vai ter luta, não vai ter perseguição, não vai ter batalha, não vai ter guerra, e tudo que você quer eu te darei. Olha para o irmão, diga assim para ele: irmão, teu lugar não é aqui. Diga para ele, fala para ele: a sua casa vai ficar, o seu carro vai ficar, o dinheiro vai ficar. Diga para ele: nem essa roupa que você está vai subir, porque é tudo novo que Deus preparou para esta terra. Até o seu nome será um novo nome, diz o Senhor. E este corpo que você está aí será um corpo glorificado diante da presença do Eterno, meu querido. Aleluia, meus irmãos. Vamos se levantar na autoridade de Deus, meu filho. Sabe por quê? Quando o diabo quis que Jesus adorasse a ele, sabe o que ele disse? Ele disse: vai, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus servirá, e só a ele adorará. Irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Você foi chamado para ser santo, exclusividade de Deus. Deus não te divide com ninguém, diz o Senhor. Ele está dizendo: você foi chamado é só para adorar a Deus. Aleluia, adore que as portas se abrem, adore que Deus cuida da tua casa, adore que Deus providencia, abre a boca e adore que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Deus está dizendo: abra a tua boca e glorifique e o nome do Senhor, que você vai ver. O diabo vai vir por um caminho, mas do 7 ele vai voltar, quando você deixar de murmurar e reclamar e começar a glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Pode ver, meu querido, que depois que Jesus venceu a tentação ali no deserto, o texto em Lucas capítulo 4 diz que Jesus aí começou a fazer grandes sinais e maravilha. Jesus, meus irmãos, voltou na autoridade do Espírito Santo. O cego vê, o paralítico anda, a Bíblia diz que os leprosos eram curados, e o texto é bem claro dizendo em Lucas do quê? Aleluia, que meus irmãos, todos glorificavam a Deus na vida de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está dizendo, meu irmão, que depois do deserto, depois da tentação, quando se vence ela, também tem vitória de Deus. Deus está dizendo aqui, meu filho, eu quero te usar com veracidade e autoridade sobre esta terra, diz o Senhor. Sabe por quê? Você é representante do céu na terra. A igreja é a continuidade da obra de Deus aqui, e Ele está dizendo, meu filho, vença, porque eu tenho porção dobrada para a tua vida. Pode ver que Jesus não se cansou, Ele continuou pregando o reino. Quando Ele entra, meus irmãos, na sinagoga, num dia de sábado, Ele pega um pergaminho para ler, e o pergaminho estava escrito daquilo que o profeta Isaías disse. Quando Ele pega o pergaminho, Ele diz: o Espírito do Senhor, aleluia, Ele não diz está, Ele diz é sobre mim. Quando Ele diz o Espírito do Senhor é sobre mim, Ele está dizendo: aqui quem está é o Pai, aqui quem está é o Filho, aqui quem está é o Espírito. A Trindade está presente no meio desta igreja nesta noite. Quem já sentiu a presença dele aqui? A Trindade está presente, meu filho. Ele disse, aleluia, porque o Espírito está, porque Ele me ungiu para dar vista ao cego, para poder libertar os cativos e oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, meu querido, pode ver, não teve um ministério de mar de rosa. Jesus foi perseguido no seu ministério. Jesus, meu querido, foi desacreditado. Por mais sinais que Ele fez, teve pessoas que não acreditou nele, duvidou do seu ministério. A Bíblia diz, meu querido, sabe o que? O texto dizendo que Jesus, como filho do homem, meu irmão, não teve lugar para reclinar a sua cabeça. Imagine Ele fazendo tudo por mim, por você. A Bíblia diz, meus irmãos, Paulo dizendo que Ele aniquilou
negou-se a si mesmo, esvaziou-se de si. Quando fala que aniquilou, meus irmãos, a si mesmo, se esvaziou por vontade própria. Ele deixou, meu querido, o céu de glória para habitar na terra. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, meus irmãos, sendo grande, se fez pequeno. Por causa de quem? Por causa de cada um que está sentado aqui dentro desta igreja. E eu digo para ti, não vale a pena, irmão, passar por tudo que nós passamos, porque nós temos promessa de Deus. E a promessa de Deus, sabe o que? Como Paulo disse em Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, se está no 16 ou 17, irmão, ou no 18, ele dizendo: porque para mim eu tenho por certo que as provações desse tempo presente não há de se comparar com a glória que nós há de ser revelado, meu querido. Ele disse no versículo 17, dizendo, sabe o que? Que agora nós somos filhos de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo, e que se com Ele nós padecemos, com Ele também nós seremos exaltados juntamente com Ele, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos estão, irmão, trocando a chamada, meus irmãos, por causa de empresa, por causa de tantas coisas. Muitos, meus irmãos, deixando a chamada por causa de pastores, por causa de presidentes, por tantas coisas que tem acontecido, irmão. Quem te chamou não foi ninguém que está aqui, foi Deus, foi Jesus Cristo de Nazaré. Se você perguntar para o pastor Renato e falar para ele se é fácil estar aqui, não é. Aleluia, é fácil dirigir igreja? Não é. Quantas vezes dá vontade de largar tudo, viver a sua vida, não dá para passear, lidar com as pessoas hoje é difícil, irmão, porque as pessoas hoje são tudo marrudo. Não, meu querido, obedece pastor não manda em mim, eu mando em mim. Se não dá certo aqui, eu vou para outra igreja que vai me aceitar do jeito que eu sou. Você pode até pensar assim, mas o céu é único, meu irmão. Você pode ir para onde você for. Se você quer entrar no céu, não é do teu jeito, é da vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Eu digo que Paulo disse, meus irmãos, há uma recompensa para as vossas obras, diz o Senhor, e quem pagará é Ele quem vai pagar tudo que você está passando e vivendo por Ele, meu querido. Então se esvazia de si mesmo nesta noite, diz o Senhor. Se Ele renunciou, você não quer renunciar. Se Ele deixou, nós não queremos deixar, irmão. Não queremos fazer por Ele. Você pode ver, meus irmãos, que, aleluia, Ele se fazendo como homem. E o texto diz ainda que Ele foi obediente. Obediente. Jesus, meus irmãos, obedeceu o Pai em tudo. Tudo Ele obedeceu. Aleluia. Por causa do tempo não dá para me explanar tudo aqui que dá, mas eu digo para ti, você pode ver que quando Jesus viu que estava se apertando, Ele foi para um lugar chamado Getsêmani, quando estava perto da sua crucificação. E você pode ver, meus irmãos, que ali Ele sentiu a agonia tão grande. E o texto é bem claro que Ele pega os seus discípulos, deixa a porta, mas Ele chama os seus chegados, mais chegados, Pedro, Tiago e João, e Ele diz, vem comigo. E quando Ele chega até Pedro, Tiago e João, você pode ver que para os 9 Jesus não fala nada, mas quando chega diante dos mais chegados, Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava sentindo pavor,
Jesus estava, meus irmãos, não como Deus, mas como meu querido homem assombrado. Ali o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele, e Jesus precisava de amigos naquele momento, como Pedro, meus irmãos, que disse que seria fiel até a morte, e ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão. E ele diz, meus irmãos, para ele, para Tiago, para João, apóstolo do amor: ficai aqui, velai comigo uma hora, que eu vou mais adiante orar. Jesus vai adiante orar, e na sua oração ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O cálice que ele está dizendo é o sofrimento, está dizendo que, meus irmãos, a crucificação, a dor. Ele estava ali naquele momento apavorado, naquele momento, meus irmãos, ele estava sentindo algo que ele nunca sentiu como homem, e a Bíblia diz que ele ora dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E pode ver, meus irmãos, que quando, meus irmãos, ele volta de uma hora, em vez de ele encontrar aqueles que diziam que seria fiel com ele orando, eles estavam dormindo, e ele chega e diz: Simão, tu dorme? Por que ele diz Simão? Porque a velha natureza de Pedro, a velha natureza, meu querido, tem feito muitas pessoas cochilar dentro da igreja, mas eu digo para ti: desperta nesta noite. Jesus, ele diz, aleluia, vigiai e orai, aleluia, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta de novo para o lugar da oração, e ele está orando, dizendo de novo: Pai, aleluia, se for possível, passe esse cálice. E a oração dele é mais intensa, ele coloca mais intensidade na sua oração, aleluia. O texto diz que ele chegou a transpirar sangue, irmão, de tanto que ele estava sentindo pavor. Imagine ele orando de joelho, as gotas de sangue caindo ali no Getsemane, porque ali também, meus queridos, o diabo estava presente para fazer ele desistir. Mas quando, meus irmãos, ele termina a sua oração, sabe o que ele diz? Todavia, Pai, não seja feita o que eu quero, mas todavia seja feita a tua vontade. Tem crente que ora assim? Cadê o corajoso para levantar a mão? Tem crente que ora assim: Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero desse jeito, mas seja feita a tua vontade. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Se renda à vontade de Deus, porque você não está entendendo nada agora, mas o amanhã você vai entender, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o cálice pode ser amargo, meu filho, mas coisas, aleluia, melhores há de vir, diz o Senhor dos Exércitos. Aguente, toma o cálice, meu filho. Jesus, meu querido, foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus, meu querido, foi traído com um beijo no rosto. Jesus, meu querido, pela multidão que glorificava ele, pode ver que lá diante de Pilatos estava: crucifique a ele. Recebeu uma coroa de espinho. Jesus, meus irmãos, foi açoitado. Eu me lembro, sabe o que quando pode ser, não chega perto a paixão de Cristo, mas quando eu assisti a primeira vez, irmão, aquele filme no cinema, todo mundo ali assistindo normal, e as lágrimas desciam, irmão, algo me tomou, e eu falei: Senhor, me perdoa, o Senhor sofreu por mim, e eu nunca dei valor pelaquilo que o Senhor fez. Um amigo meu que estava lá, que não era crente, começou a tirar sarro de mim, dizendo: está chorando. Eu falei: você não entende porque eu estou chorando. Eu falei: mas o mesmo que está em mim vai te pegar também, e você vai derramar as mesmas lágrimas que eu estou derramando, irmão. Quando passou um mês, eu fui pregar numa igreja, ele estava lá no primeiro banco chorando, glorificando e dizendo: é o mesmo que
vazio, sem entender, meu filho, isso se chama ingratidão. Quem é ingrato nunca vai lembrar do que foi feito, mas aqueles que são gratos, meu filho, eles sabem, meus irmãos, aleluia, que Jesus ele fez porque ele te ama. É por isso que João escreveu no 3:16 dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que ele morreu no teu lugar. Quando Jesus foi ser crucificado, meus queridos, pode ver, ele foi para a cruz, e pode ver que a crucificação começou ao meio-dia, Jesus carregando aquela cruz pesada, por mim e por você, aleluia. Quando Jesus chega até a crucificação, irmão, os pregos que foi colocado nos pés e nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele colocaram ele no meio de dois ladrões, como você já sabe, de cobre salteado, meus queridos, e Jesus está lá dizendo: Pai, por que me abandonaste? Mas o texto diz que da meio-dia até as 3 da tarde houve trevas no meio de Jerusalém, porque, meu querido, ali, naquele momento, quando estava em treva, Jesus estava consumindo todo o pecado, aleluia. Naquele momento todo o pecado estava sendo aniquilado. Naquele momento alguém olhava para ele e dizia: está perdendo, vai morrer, mas não sabia que ali ele estava vencendo Satanás, meu querido. Quando das 3 horas houve um grande terremoto, a terra começou a tremer, o véu do templo se rasgou, meu filho. Deus desceu para assistir a morte do seu filho, e ele assistiu. E quando chegou, meu querido, às 3 horas da tarde, ele disse: Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito diante de ti. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele entrega o seu espírito ao Pai, meu querido, o terremoto começou a chacoalhar tudo, o véu do templo se rasgou, porque não havia mais necessidade de sacrificar cordeiro, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo estava morto. Quando ele morreu, ele abriu livre acesso para você entrar, meu irmão. Você não precisa de ninguém, diga para o irmão, diga, você não precisa de ninguém mais para entrar no Santíssimo. O véu se rasgou. Entra, meu filho. Para que ficar só no pátio? Para que ficar só no átrio? Para que ficar, meu querido, só no santo? Entra no santo do santo, onde está a presença do Todo-Poderoso. Mas, pastor, se eu entrar, aí o que é que vai acontecer? O que vão dizer de mim? Antigamente você pode ver que a igreja entrava no Santíssimo, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus fazia paralítico andar, você via, meu querido, Deus fazer sinais e maravilha. Mas hoje o povo só fica no átrio, e acostumaram a ficar. Mas Deus manda dizer: o véu já se rasgou. Entra no santo do santo, meu filho. Entra onde está a presença de Deus nesta noite. Fica se importando com quem está do teu lado, meu querido. Tem alguém que aqui eu creio que não tem, mas se tiver, está acomodado com o microfone alto, com o som alto, que a pessoa te dá glória a Deus. Você tem que se incomodar se você estiver pecando, mas você está na presença do Todo-Poderoso, e aqui é lugar de você receber a presença dele. Quando Jesus morreu, não acontece comum a gente ouvir aquelas mensagens que Jesus desce no inferno e o diabo lá comemorando, e Jesus desce lá e começa a brilhar. Não, o texto diz, meu querido, que Jesus desceu e apregoou para aqueles que estavam esperando a sua vida. Porque quando, meu querido, ele morreu, aleluia, meu querido, Jesus, meus irmãos, anuncia, quando ele ressuscita, aleluia, ao 3º dia, túmulo, meu querido, de santo foram abertos,
corpos de santos foram ressuscitados. E o texto diz que, meus irmãos, na sua ressurreição, sabe o que aconteceu? Apareceu para muitos. Isso aqui traz um nó em dizer que muitos, meu querido, que estavam mortos ressuscitaram. E eu creio que os que ressuscitaram foram do tempo de Jesus mesmo, aqueles que viveram naquela época, para anunciar que ele esteve morto, mas ele ressuscitou, porque ele morreu. E se ele tivesse só morrido, isso não bastaria. Para bastar, ele tinha que ressuscitar. Ele tinha que ressuscitar. Maria vai de manhã no sepulcro de Jesus, e o anjo está de pé, a pedra removida, e ele está perguntando: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Aleluia. Quem veio aqui adorar aquele Cristo que está vivo, ele não está entre os mortos mais, ele já ressuscitou, meu filho, ele já ressuscitou. Quando ele ressuscita, meus irmãos, pode ver que os discípulos estavam dentro do cenáculo com medo, estavam vivendo com medo por causa da opressão e da perseguição que estava acontecendo. No caminho de Emaús, ele apareceu para aqueles dois discípulos que estavam ali, e pode ver que eles estavam tristes, angustiados, dizendo: rapaz, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, hoje é o terceiro e nada. Jesus do lado deles, e eles não perceberam que era Jesus que estava ali. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles ainda murmuravam, ia reclamando, e aleluia, um com o nome de Cleopas disse: rapaz, você é estrangeiro aqui, você não está sabendo o que está acontecendo? Porque ele se aproximou e perguntou: por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão angustiados? Por que essa cara de derrota? Meu querido, quem é crente tem que ter cara de vitorioso, não pode andar de cabeça baixa. Repreenda isso em nome de Jesus. Não tem ninguém mais abençoado do que este crente que está aí do teu lado. Ele diz: andei excitado de coração, aleluia, para que tinha que se cumprir aquilo que foi escrito pelos profetas, pela lei, que era necessário que o Cristo morresse para que ele entrasse na sua glória. Eles vão caminhando, meus irmãos, não percebendo, até que chegou em Emaús, meus irmãos. E quando ele fez como se fosse passar de lado, e um deles disse: rapaz, já está tarde, o dia se reclina, entra para ficar conosco. E a Bíblia diz que ele entrou dentro da casa, e quando eles sentaram à mesa para poder, aleluia, se alimentar, deram pão para ele. E diz: rapaz, ore e dê graças ao pão. Quando ele pegou o pão que ele levantou, eles viram as marcas da mão de Jesus Cristo. E a Bíblia diz então, aleluia, as escamas dos olhos caíram e reconheceram que era Jesus Cristo de Nazaré. Quer ver a cegueira cair, irmão? Olha para a cruz, olha para a mão de Cristo, olha, meu querido, para o sacrifício vicário. Porque quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. E eles disseram para os outros, dizendo: rapaz, porventura quando nós vinha pelo caminho e ele descorria as escrituras, não queimava o teu coração? Aleluia. Tem crente ainda que queima o coração com a palavra de Deus ainda? Tem crente aí, meu querido, que queima ainda a sua alma? Ou será que você não sente nada? Eles estavam tristes, angustiados, querendo largar tudo, mas quando eles viram Jesus, eles voltaram para Jerusalém gritando, entraram dentro do cenáculo dizendo: ele está vivo e nós o vimos. Aí Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Estavam todos assustados, assombrados. E Jesus, para tirar o assombro deles, irmão,
porque eles nunca tinham visto um corpo glorificado. Jesus não apareceu na parede, apareceu no meio deles. E isso não é para assustar, porque é o que Deus tem para cada um que está lá. É o corpo de glória. Paulo diz, irmão, que o que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Tem pessoa aqui que tem medo da morte, mas não tenha medo não. Aleluia. A única coisa que nos prende, que está separado de Cristo, é este corpo, é esta vida. Mas, meu querido, o grande dia está chegando para a igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Aleluia. Quando Jesus, meus irmãos, apregou-a, em Lucas capítulo 24, você vê Jesus dando as últimas instruções para ele, antes de ele ir para o céu. Jesus ficou com eles ali um tempo ainda ensinando para eles, e pode ver que eles estavam assombrados, entristecidos, mas o mesmo Cristo aparece para encorajar a eles. Jesus disse para eles: olha, não se ausenta de Jerusalém, fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus vai pelo Monte das Oliveiras. Antes dele subir ao céu, Lucas é bem claro dizer que ele estende a mão e os abençoa. Quando ele estende a mão e os abençoa, é a mesma coisa. Lembra daquela passagem quando Moisés, o povo de Israel guerreava contra os amalequitas? Moisés estendia a mão, o povo vencia. Moisés encolhia a mão, o povo perdia. Jesus estendeu a mão e disse: olha, a minha mão está estendida sobre vocês. Ninguém vai poder parar a minha igreja, porque eu estou estendendo a mão. E se a mão de Jesus está estendida, você é vitorioso por excelência, diz o Senhor. Quantos creem que Jesus está com as mãos estendidas sobre a tua vida? A mão de Jesus está estendida sobre esta igreja, sobre a tua casa.